Ainda falando sobre as eleições, o presidente Jair Bolsonaro confirma o nome do vice na candidatura à reeleição. Direto para Brasília com Paula Cuenca, já é oficial e qual a expectativa de um anúncio em relação ao vice do presidente da República? Olha, para aqui em Brasília, a gente diz que só é oficial quando já tiver o registro de candidatura de fato, porque até lá as coisas ainda podem mudar, tudo pode mudar aqui em Brasília em pouco tempo. Mas acontece que o presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista ao programa 4x4, mencionou que ele pretende fazer o anúncio do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, que atualmente é assessor especial do presidente da República, como o seu vice na chapa presidencial em que Jair Bolsonaro tenta a reeleição nestas eleições no pleito eleitoral que acontecem em outubro desse ano. Nas últimas semanas, voltou a se debater a possibilidade do nome da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Desde o ano passado, 2021, havia conversas a respeito da possibilidade de Tereza Cristina aparecer como uma vice-presidente, uma candidata à vice-presidência da República junto com Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, o debate era de que a candidatura, então, de Tereza Cristina como vice, poderia atrair o voto das mulheres, um ponto, inclusive, de atenção da campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas, então, agora o próprio Bolsonaro fala que pretende anunciar o nome do general Walter Braga Neto. A gente separou um trechinho da fala do presidente da República para que vocês possam acompanhar. Olha, eu pretendo anunciar nos próximos dias. Vocês querem exclusividade ou não? Claro. Claro. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Então é uma pessoa que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? E é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui nos próximos anos. Eu que agradeço o Braga Neto por ter aceitado essa missão. Como mencionou o presidente da República, Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto também ocupou o posto de ministro da Casa Civil antes de passar pelo Ministério da Defesa. Ele tem um perfil bem discreto, não costuma conversar com a imprensa, não tem esse hábito, inclusive, de fazer muitas aparições públicas, tem um perfil mais discreto e é um importante aliado, um homem de confiança do presidente da República, Jair Bolsonaro. O atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pretende concorrer a uma vaga do Senado Federal pelo estado do Rio Grande do Sul e Tereza Cristina, que era o nome ventilado também nas últimas semanas como possibilidade de candidata à vice-presidência, também pretende concorrer ao Senado, mas pelo estado do Mato Grosso do Sul. É isso, Paula Cuenca de Brasília, agora girando os nossos comentaristas, Ricardo Salles. Na última entrevista que o presidente da República concedeu aqui ao Jornal da Manhã, ele já aventava a possibilidade do general Braga Neto, mas será que ainda há dúvidas, Salles? A Paula fala sobre a Tereza Cristina. Olha, não há dúvidas, o candidato é o Braga Neto, e o Braga Neto é um excelente candidato, é leal ao presidente, é um militar de carreira consolidada, comprovada, tem a experiência de ter sido não só general, né, militar por 45 anos, como disse o próprio presidente, mas foi interventor no Rio de Janeiro, foi chefe da Casa Civil e foi ministro da Defesa, ou seja, tem todas as credenciais para ser vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro e é certamente um nome muito respeitável. É importante ter o Braga Neto na chapa. O Braga Neto é muito discreto, é leal ao presidente da República, tem efetivamente conhecimento dos problemas do governo, está no governo já há um certo tempo, tem respeito na classe militar, tem respeito na sociedade civil. Portanto, eu quero crer que a escolha do Braga Neto é uma escolha importante. Essa discussão de colocar a mulher na chapa para trazer o voto feminino, ela é inócua, porque se fosse essa a escolha, a Tebet estaria em primeiro lugar nas pesquisas e apesar desse discurso, né, de que a Tebet é a candidata das mulheres, etc., ela não sai do 1%. E um dos motivos pelo qual ela não sai do 1% é que lá na CPI da Covid, contrariando esse discurso das mulheres, etc., quando a Mayra ou a Nise Yamaguchi foram achincalhadas
pelos demais senadores durante a CPI da Covid, a Simone Tebet não abriu a boca para defender nenhuma das duas. Portanto, uma coisa é fazer o discurso em cima dessa história de mulheres, outra coisa é efetivamente fazer algo, mostrar uma distância entre o discurso e a prática. Essa escolha que recai sobre o Braga Neto é uma escolha inteligente, é uma escolha estratégica, é uma escolha importante. Acho que o presidente Bolsonaro, com isso, consolida uma chapa que segue na linha liberal, segue na linha de princípios conservadores, segue na linha da direita, que é importante. E o Braga Neto, que é discreto, é uma pessoa que tem o perfil para ser vice, certamente complementa esse quadro. Qual a avaliação você faz do nome, Amanda? Mais uma vez o presidente escolhe um militar, então, para ser o vice. A relação dele com o Mourão, a cumplicidade, ficou abalada nesses anos? O que o Braga Neto deve ter de desafio a partir de então? Olha, Adriana, em primeiro lugar, só para corrigir uma informação aqui, a Simone Tebet não sai de 1%, 2% ou 3%, ela tem baixa intenção de votos, não pelo fato dela ser mulher, mas simplesmente pelo fato de você já ter uma eleição muito polarizada, com uma votação cristalizada. 70% dos eleitores hoje dizem que não pretendem mudar de voto e que sua decisão já é definitiva. Esse voto é mais consolidado ainda entre os que respondem nas pesquisas eleitorais que votam em Lula ou Bolsonaro. Agora, já no caso do Bolsonaro, seria interessante, segundo argumento dos assessores políticos, do próprio presidente, aliás, pessoas que eu ouvi há cerca de 10 dias, quando essa possibilidade da Tereza Cristina na chapa voltou a ser aventada, que seria uma forma dele quebrar essa rejeição e tentar penetrar no eleitorado feminino, coisa que ele tem tido enorme dificuldade em fazer. Hoje, de manhã, por exemplo, só para contextualizar um pouco esse assunto, foi divulgada uma pesquisa BTG-FSB, e essa pesquisa mostra que o ex-presidente Lula tem 43% das intenções de voto contra 33% de Jair Bolsonaro no primeiro turno, no voto estimulado. E no eleitorado feminino, se a gente for ver o detalhamento, o recorte dessa pesquisa, o Lula vence por 50-26, ou seja, o presidente Bolsonaro, de fato, tem um problema com o eleitorado feminino. Agora, me chamou a atenção também a decisão do presidente, a maneira como ele fez esse anúncio ontem no programa 4x4, a gente até acabou de exibir aqui na Jovem Pan, que ele fala, quer uma notícia? Aí todo mundo fala, quero, claro, né? O presidente está oferecendo um lead ali, está oferecendo um furo. E aí ele vai e diz, olha, vou anunciar daqui a alguns dias o Braga Neto como vice na minha chapa. Ele antecipa esse anúncio do Braga Neto. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado por auxiliares da ala política a anunciar o nome, ou pelo menos cogitar o nome de Tereza Cristina. Ele poderia decidir isso só no final de julho, daqui a um mês. Mas quando ele antecipa esse anúncio, o que ele faz? Ele abafa todos os comentários, as sugestões que haviam em volta do próprio círculo do presidente, sugerindo o nome de Tereza Cristina. Então, ele sedimenta, ele enterra, por assim dizer, esse assunto e fala, não, prefiro ficar com a minha primeira opção, que é do Braga Neto, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que tem muita confiança, e mais do que isso, é uma pessoa... E perdemos o contato com a Amanda. Roberto Mota, só para a gente fechar essa sequência dos comentários. Mota. O Braga Neto é uma excelente escolha, tem perfil discreto, bem preparado, foi interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Durante a transição de governo eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe dele, foi uma equipe sensacional, um trabalho extremamente desafiador que começou a reverter a maré de criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Foi uma prova de fogo que exigiu muita habilidade política e muita coragem. Amanda Klein, só para a gente complementar, por favor. Só para terminar, o que o Braga Neto e o Hamilton Mourão têm em comum, o fato dos dois serem militares, e aí é como se eles servissem como uma espécie de seguro anti-impeachment do presidente Bolsonaro. Ele teme muito, tanto temeu no primeiro mandato e poderia temer num eventual segundo mandato, que a classe política, o Centrão, pressionasse por um impeachment. Se tivesse alguém na chapa como Tereza Cristina, que é uma política conhecida, de credibilidade, tornaria o impeachment muito mais fácil, muito mais viável, por assim dizer. Se ele coloca um militar como vice, ele já cria esse seguro anti-impeachment, porque ninguém vai querer um militar como presidente da República. A classe política não gostaria de ter um militar como presidente da República, né? E
por isso ele já coloca um militar. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, tem essa cultura, essa tradição militar, mas ele já é um político há 28 anos, já havia cumprido 7 mandatos como deputado, então já era enxergado pela classe política como um deputado, como um político e não como militar.